Pessoal, um tempo atrás eu fui fazer um curso de pecuária presencial lá na Exalc USP. Não sei se vocês conhecem, lá em Piracicaba. E nesse curso, um dos professores, tinha vários professores, né, todos da Exalc, e um desses professores talvez uma das maiores referências em pecuária a pasto do Brasil, né? Não vou citar nomes, mas enfim, só pra vocês saberem que quem falou o que eu vou falar pra vocês não é qualquer pessoa, né? E nesse curso ele estava dando uma das aulas e que inclusive foi a melhor de todas. E em uma dessas aulas ele me solta o seguinte, olha só, abre aspas. Se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra, ué. Compra vaca magra, compra novilha, compra garrote, ou então aumenta o GMD. Olha só que interessante, vou falar de novo. Se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra, ué. Compra vaca magra, novilha, garrote ou então aumenta o GMD. Gente, quem falou isso não fui eu, foi uma das maiores referências em pecuária do Brasil. Ponto, né? Então, aí eu tava analisando um leilão que aconteceu aqui no MS hoje e eu tava pensando como que eu passaria essa ideia desse professor para vocês e como que eu mostraria talvez isso na prática, né? Eu já mostrei para vocês em vários vídeos aquele desenho, né, da diluição do ágio, do vermelho, do azul, né? Enfim, eu não vou ficar mostrando ele aqui de novo hoje, mas eu quero bater num leilão específico que aconteceu ontem aqui no MS e com vários lotes, então acho que isso daqui vai ficar bem visível, sabe? Vai ficar bem claro da gente discutir. Quero até. Deixa a sua opinião sobre essa frase aí nos comentários. Quero saber se vocês concordam ou não, né? Independentemente de eu concordar ou não, vamos ver como que isso se traduziria na prática, né? Então eu ordenei aqui por peso, né? Todos os lotes de bezerras e novilhas desse leilão. Ele foi um leilão online, tá? Aqui no MS. E não tem vaca magra descarte aqui, tá? Nem macho. E olha só, eu tenho diversos lotes, com diversas quantidades de cabeça, com diferentes pesos, certo? E olha só que interessante o que vai acontecendo conforme o peso vai mudando, ó. Ah não, aqui é a última linha já. Olha o que vai acontecendo com a ágio, né? Então olha só que interessante, né? Olha o que vai acontecendo com a arroba de reposição, com reais por quilo. A arroba da novilha é sempre a mesma. Então para facilitar a nossa análise aqui eu vou ocultar essa coluna. Eu vou ocultar também a coluna dos lotes, que para esse exemplo específico não é relevante, ocultar coluna. Tá, mas eu só queria mostrar para vocês que a base de arroba da novilha foi tirada da tag e é tudo a mesma coisa, beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui também, cabeças não vai ser relevante para nossa análise. Ocultar coluna. Eu acho que peso também a gente pode deixar só em arrobas, para facilitar a nossa vida. A raça pode deixar, a categoria deixa, beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra. Então, a gente já fez vários vídeos, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre a diluição do ágio, sobre aquele desenho, né? Eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês. E vamos ver se, por exemplo, a gente consegue encontrar indícios dessa ideia do professor aqui. Por exemplo, né? Acho que se ele tivesse aqui, ele falaria o seguinte. Você consegue diluir 32% de ágio de uma bezerra, cruzamento industrial, que você está levando por R$ 2.450, mas acho que a questão não é nem essa. A questão é, você consegue diluir o ágio de 32% sem comissão e sem frete. Então, com comissão e com frete, isso aqui vai pular para 35, 38, enfim, não sei qual que é o seu caso, né? Você consegue diluir 32% de ágio numa bezerra cruzamento industrial? Você já parou para fazer essa conta? Você está levando uma arroba de R$ 400 de reposição, sem frete e sem comissão. Esse professor, imagino que ele perguntaria o seguinte: você consegue diluir 39% de ágio sem comissão e sem frete numa bezerra de cruzamento industrial? Sim ou não? Porque se não, né, segundo ele, não segundo quem está gravando o vídeo, você não deveria comprar. Você compra vaca magra, compra novilha, compra garrote, ou então você vai ter que aumentar o GMD aqui,
né? Se você fizer a questão de comprar essa categoria por quaisquer os motivos que sejam seus, você vai ter que aumentar o GMD, certo? Porque senão fica desproporcional o que você quer comprar com o seu projeto, com o seu GMD dentro de casa, né? Então, mas, por exemplo, né, você poderia estar pensando assim, eu já pensei várias vezes nisso daqui. Não, mas uma bezerra dessa, eu vou ter, a minha arroba não vai ser aquela arroba do Datago, vai ser outra, não tem problema, né? Aqui eu preciso usar uma arroba que serve para o estado todo, né? Que a gente está falando com o estado todo, e eu não sei qual que é o seu caso, eu não sei qual que é a sua negociação com o frigorífico, e eu preciso escalar, sabe, eu preciso de um método que eu consiga escalar essa produção de vídeo. Então, se eu for ficar considerando que eu tenho um ágio na venda dessa arroba, isso daí complica muito minha vida, entendeu? Então, eu padronizo tudo e aí você adapta para o seu caso. Se você tem uma negociação diferente com o frigorífico, você muda a sua conta aí. Mas, de qualquer forma, mesmo que eu venda com, sei lá, 5% de ágio na arroba, de bonificação na arroba, ainda assim esse ágio vai ser um ágio alto, né? Por exemplo, né? Vamos supor que ele cai por conta das suas negociações, você faz um trem top, cai para 30%. A pergunta continua a mesma. Se você não consegue diluir esse ágio dessa bezerra de cruzamento industrial, não compra outra coisa, segundo o professor, né? Sempre lembrando que isso daqui não saiu da minha cabeça. Então, olha, vamos lá. A gente tem aqui bezerras, né? Já desmama, né? 16, 14, 15, né? Imagina que esse professor te falaria talvez o seguinte: se você não consegue diluir o ágio dessa bezerra de cruzamento industrial, ou por exemplo, olha só, né? Uma bezerrona isso daqui, né? Uma bezerrona de R$3.000, né? 38% de ágio de cruzamento industrial. Se você não consegue diluir o ágio, então não compra. Então, mas eu vou comprar o quê? Olha só. Você tem um lote de bezerras aneloradas e cruzadas com deságio. Não, mas é qualidade muito ruim. Mas, né, peraí. Eu não tô aqui como eu disse em outro vídeo, pra cagar a regra pro seu negócio. Eu tô aqui pra te fazer pensar, pra te provocar, pra te fazer pensar de uma forma que talvez você ainda não tenha pensado. E esse conteúdo que eu tô gravando aqui pro YouTube, eu não conheço. Se você conhecer, deixa aqui nos comentários, porque eu quero assistir essa pessoa. Alguém que produz conteúdo dessa forma, né? Isso foi até um dos motivos pelos quais eu comecei a produzir conteúdo com esse foco, com essa ótica. Então, por exemplo, o que dá mais dinheiro para você? Você não cria gado, você não engorda gado, né, para fazer bonito para os outros. Você engorda gado para botar dinheiro no seu bolso. Então a pergunta é: você já parou para fazer a conta se esse lote aqui de bezerras anelourada e cruzada com deságio, não deixa mais lucro no seu bolso do que engordar um lote de bezerra cruzamento industrial com 38% de ágio? Porque se você já fez essa conta, não é pela sua experiência, fazendo conta, a sua experiência vai ajudar na hora de validar a conta. Mas você já fez a conta se esse lote de bezerra cruzamento industrial com 38% de ágio deixa mais lucro do que esse lote aqui? Eu estou usando esse lote de exemplo. Mas, por exemplo, poderia ser um lote de Nelore, bezerra, com 6% de ágio, com 7% de ágio, né? Por exemplo, né? Esse ágio, essa qualidade dessa bezerra, esse GMD maior, ele paga a conta para você, ele deixa mais lucro? Ou você está comprando sem fazer conta? Você já parou para pensar nisso, né? Olha só que interessante no caso da novilha, né? Olha só, eu tenho uma novilha de 9.7 arrobas com 15% de ágio. E eu tenho uma novilhada anelorada com 11% de deságio. Rapaz, essa conta é muito diferente, olha só. A arroba que eu tô levando para dentro de casa, 349, e a arroba que eu tô levando para dentro de casa, 368, né? Lembrando, nos vídeos anteriores eu já falei para vocês que custo total é igual custo de aquisição mais custo de produção, certo? Então, vamos supor que essa novilha seja cabeceira, né? Vai ter um GMD espetacular, vai ter, sei lá, 20% a mais de GMD do que a novilha anelorada, né? Só que ela perde no custo de aquisição e ganha no custo de produção. A novilha anelorada perde no custo de produção, mas ganha no custo de aquisição. A questão é, eu não tô falando que você tem que comprar essa ou que você tem que comprar essa. Isso quem tem que falar é você. Você conhece a operação, você conhece o seu projeto e você conhece os seus números. A questão é, a provocação que eu quero fazer para você é a seguinte:
você tá fazendo conta se vale a pena levar esse lote ao invés desse, né? Ou, por exemplo, não, eu gosto muito de cruzamento industrial. Você tá fazendo conta se não vale a pena levar esse lote de, aqui de tricrosa, tá até mais pesado, não sei se faria sentido no seu caso, com 4% de deságio ao invés de levar esse lote, né? Tudo é conta, né? Não sou eu que tenho que falar isso, é a sua operação, os seus números, etc, né? Mas voltando para aquela frase do professor, abre aspas, se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra, compra vaca magra, novilha, garrote ou então aumenta o GMD, né? Porque às vezes você não tem capacidade de diluir o ágio de 38% dessa bezerra, né? Mas você tem capacidade de diluir 6% de ágio numa bezerra Nelore. Você tem capacidade de diluir, por exemplo, né, não sei, 7% de ágio, ou então, olha só, bezerras aneloradas 3% de ágio. Ah não, mas se entre 3% e 6% a diferença é muito pouca para mim, eu prefiro levar Nelore, por exemplo. Às vezes é a forma como você pensa, tudo bem, né? Ou às vezes, por exemplo, levar 13% de ágio numa bezerra nelorada magra desse jeito, às vezes você prefere levar uma bezerra com quase 7 arrobas Nelore com 7% de ágio, né? Então, isso vai do seu projeto, da sua cabeça, mas a questão é, você tá fazendo conta, né? A questão é essa. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui para machos, né? Olha só os lotes de macho desse leilão já ordenados por preço. Lembra que ele falou, se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra, Então, olha só, a pergunta é, você tem capacidade produtiva no seu projeto para diluir 34% de ágio nesse bezerro? Deixa eu até fazer aquela mesma configuração aqui, cabeças nesse momento não interessa pra gente. Peso em quilos também não, vamos deixar só em arrobas. Nelore deixa, categoria, e arroba do boi, tudo datado, então não vai impactar. Tá. A pergunta é, o professor falou, se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra. Compra vaca magra, novilha, garrote ou então aumento de MD. Nesse caso aqui para março. Se você não consegue diluir o ágio do bezerro, compra garrote, compra boi magro, enfim, né? Você consegue diluir 34% de ágio sem comissão e sem frete? No caso desse bezerro aqui, 25% no caso desse aqui. Olha só, né? Você prefere levar um bezerro Nelore macho de 7 arrobas por 25% de ágio ou uma bezerra, né? Vamos pegar um peso equivalente, 7.3, vamos pegar aquela de ou uma bezerra de aqui, 7.17 arrobas com 38% de ágio ou uma bezerra de 7.2% de ágio, 33% de ágio, né? 7.2 arrobas, quer dizer, né? Você já parou para fazer essa conta? Você sabe qual deixa mais lucro no seu bolso? Ah, não, eu só mexo com macho, não quero nem olhar fêmea. Tá bom, não tem problema, esquece aquilo lá. Tô falando porque às vezes você não faz distinção de raça, né? Você quer comprar o que deixar mais lucro no seu bolso, né? Então, olha só. Caracu é uma raça que foi a primeira vez, em mais de 80 leilões, foi a primeira vez que apareceu num leilão aqui no MS pra mim, dos que eu assisti, né? Claro que pode ter aparecido em outros, né? Mas olha só, boi magro, 10 arrobas, 4,55% de ágio. O que deixa mais dinheiro no seu bolso? É levar. Caracu a gente já torce o nariz, né? Ah, não vou levar, tal, mas o que deixa mais dinheiro no seu bolso? Caracu com 5% de ágio ou um lote de boi magro anelorado com deságio, né? Ou então um lote mais pesado de Nelore e cruzado, só que com quase 8% de ágio, sem considerar comissão e frete, então iria para 10% de ágio. Será que não está puxado esse ágio para um lote de 14 arrobas? Né? Então, tem que fazer conta, né? Às vezes, por um lote um pouco menor, você leva um lote com deságio. O que é melhor? Levar um lote de Nelore cruzado com 8% ou levar um lote de anelorado com deságio, né? Então a questão é essa, às vezes para você vai deixar mais lucro no seu bolso você comprar um lote de boi magro anelorado só para engordar, fazer uma tip, mandar pro boitel, confinar, fazer semi-confinamento, engordar com proteica energética, enfim, esse não é o tema do vídeo, do que, por exemplo, você comprar um bezerro, porque você não é eficiente o suficiente a ponto de conseguir diluir 34% de ágio, né?
Isso não sou eu que falei, foi o professor da Exalc, que é uma das maiores referências nacionais em pecuária, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Tenho pensado muito, né? No caso aqui da novilha, né? A gente já tinha falado, ó, tem novilha de 8,49 arrobas para engordar. Lembrando que os vídeos são sempre 100% focados em recria e engorda. Esquece cria aqui no canal. Tricross menos 4,07. Isso daqui impacta muito a conta, né? O meu desejo, meu intuito com o passar dos vídeos, né? É começar a fazer essas contas com vocês. É mostrar como fazer essa conta, né? E ajudar vocês a tomar essa decisão. Mas primeiro, eu preciso conscientizar, eu preciso trazer clareza, eu preciso trazer consciência para vocês dessa parte teórica antes, para quando a gente for fazer a conta, vocês entenderem de onde que está saindo isso, qual que é o racional por trás, né? Senão vocês vão ficar dependentes de eu fazer a conta para vocês. Eu quero ensinar o racional por trás, a teoria por trás, o fundamento por trás, certo? Então, vou finalizar o vídeo falando a frase do professor mais uma vez para vocês, porque eu quero muito que vocês reflitam sobre ela, que é a seguinte: se você não consegue diluir o ágio do bezerro, não compra o E. Compra vaca magra, novilha, garrote, ou então aumenta o GMD, né? Então, fica a reflexão para vocês.